Hoje você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar as questões sobre o estudo da criança e do adolescente, um dos temas mais cobrados pela banca FGV para o concurso da CIMG. Preparei uma seleção de 10 questões reais, com comentários detalhados e dicas práticas para você entender e memorizar o conteúdo. Vamos lá! Questão 1. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é direito do adolescente à profissionalização e à proteção no trabalho. A partir dos 14 anos, desde que o trabalho não prejudique a sua formação escolar. B. A partir dos 16 anos, em qualquer tipo de trabalho. C. A partir dos 14 anos, exclusivamente na condição de aprendiz. D. A partir dos 18 anos, sem restrições. Alternativa C. Correta. O ECA estabelece que o adolescente pode trabalhar a partir dos 14 anos, exclusivamente na condição de aprendiz. Pense na palavra aprendiz como chave para lembrar dessa idade. Alternativa, errada. O trabalho aos 14 anos deve ser exclusivamente na condição de aprendiz, não em qualquer atividade. Alternativa B, errada. Aos 16 anos, o adolescente pode trabalhar, mas existem restrições sobre o tipo de trabalho e as condições. Alternativa D, errada. A partir dos 18 anos, o adolescente já é considerado adulto para fins de trabalho, mas o ECA foca nos direitos dos menores de 18. Questão 2. O ECA assegura à criança e ao adolescente. A. Atendimento educacional especializado apenas nas escolas regulares. B. Atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. C. Atendimento educacional especializado exclusivamente em instituições especializadas. D. Atendimento educacional especializado apenas no ensino superior. Alternativa B. Correta. O ECA assegura atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Dica: lembre-se que a inclusão é a palavra-chave, promovendo a integração dos alunos com necessidades especiais nas escolas regulares. Alternativa, errada. Não é apenas nas escolas regulares, mas preferencialmente nelas. Alternativa C, errada. O atendimento não deve ser exclusivamente em instituições especializadas. Alternativa D, errada. O ECA se aplica à educação básica, não ao ensino superior. Questão 3. Segundo o ECA, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. A. Apenas dos pais e responsáveis. B. Apenas dos profissionais da educação. C. De todos, inclusive da sociedade em geral e do poder público. D. Apenas do Conselho Tutelar. Alternativa C. Correta. É dever de todos, incluindo a sociedade e o poder público, prevenir a ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Pense na palavra todos para se lembrar que a responsabilidade é coletiva. Alternativa, errada. Não são apenas os pais e responsáveis. Alternativa B, errada. Não são apenas os profissionais da educação. Alternativa D, errada. O Conselho Tutelar tem um papel importante, mas não é o único responsável. Questão 4. De acordo com o ECA, em caso de maus-tratos, a autoridade competente deve: A. Aconselhar os pais a melhorar o tratamento. B. Afastar a criança ou adolescente do convívio familiar. C. Aplicar medidas de proteção e comunicar ao Conselho Tutelar. D. Enviar a criança ou adolescente a um abrigo temporário. Alternativa C. Correta. A autoridade deve aplicar medidas de proteção e comunicar ao Conselho Tutelar. Lembre-se, medidas de proteção e comunicação são as ações iniciais. Alternativa, errada. Aconselhar os pais não é suficiente em casos de maus-tratos. Alternativa B, errada. O afastamento do convívio familiar é uma das possíveis medidas, mas não a única nem a primeira a ser considerada. Alternativa D, errada. O envio a um abrigo é uma medida extrema e deve ser uma das últimas opções. Questão 5. No ECA, a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente significa que: A. As crianças e adolescentes têm prioridade em receber atendimento nos serviços públicos. B. Os adultos devem esperar o atendimento das crianças e adolescentes.
C. Os recursos devem ser alocados prioritariamente para serviços voltados para crianças e adolescentes. D. Todas as alternativas estão corretas. Alternativa D. Correta. Todas as alternativas estão corretas. A prioridade absoluta inclui atendimento preferencial nos serviços públicos, prioridade na alocação de recursos e atendimento preferencial em diversas situações. Pense na prioridade absoluta como uma prioridade em todas as frentes. Lembre-se que o caminho para a aprovação pode ser desafiador, mas com dedicação e esforço você chegará lá. Cada questão que você acerta é um passo a mais na direção dos seus objetivos. Não desista. Questão 6. Conforme o ECA, a internação de adolescentes em conflito com a lei deve ser reavaliada a cada A. 6 meses. B. 3 meses. C. 12 meses. D. 24 meses. Alternativa: correta. A internação deve ser reavaliada a cada 6 meses. Dica: pense no ciclo de reavaliação como uma revisão semestral. Alternativa B: errada. O prazo de 3 meses é muito curto para a reavaliação. Alternativa C: errada. O prazo de 12 meses é muito longo para a reavaliação. Alternativa D: errada. O prazo de 24 meses é ainda mais longo e inadequado. Questão 7. Segundo o ECA, a adoção é medida excepcional e irrevogável, e será deferida quando A. Não houver possibilidade de reintegração familiar. B. Houver consentimento dos pais biológicos. C. A criança ou adolescente estiver em situação de risco. D. A família adotiva tiver boas condições financeiras. Alternativa: correta. A adoção é deferida quando não houver possibilidade de reintegração familiar. Mnemônico: a adoção é a última opção, pois a prioridade é sempre a reintegração familiar. Alternativa B: errada. O consentimento dos pais biológicos é importante, mas a decisão é baseada na impossibilidade de reintegração familiar. Alternativa C: errada. A situação de risco pode levar a outras medidas de proteção antes da adoção. Alternativa D: errada. Boas condições financeiras são consideradas, mas não são o fator determinante. Questão 8. De acordo com o ECA, o Conselho Tutelar é encarregado de A. Fiscalizar escolas e hospitais. B. Aplicar medidas de proteção a crianças e adolescentes. C. Julgar infrações cometidas por adolescentes. D. Definir políticas públicas para a infância e adolescência. Alternativa B: correta. O Conselho Tutelar aplica medidas de proteção a crianças e adolescentes. Pense no Conselho Tutelar como um guarda-chuva protetor para crianças e adolescentes. Alternativa: errada. Fiscalizar escolas e hospitais não é função do Conselho Tutelar. Alternativa C: errada. Julgar infrações é função da Justiça, não do Conselho Tutelar. Alternativa D: errada. Definir políticas públicas é papel dos órgãos legislativos e executivos. Questão 9. O ECA estabelece que a prática de ato infracional por adolescentes deve ser tratada como A. Crime. B. Contravenção penal. C. Ato infracional, com medidas socioeducativas. D. Delito, com punições severas. Alternativa C: correta. A prática de ato infracional por adolescentes é tratada como ato infracional, com aplicação de medidas socioeducativas. Lembre-se, adolescentes cometem atos infracionais, não crimes. Alternativa: errada. A prática não é tratada como crime. Alternativa B: errada. A prática não é tratada como contravenção penal. Alternativa D: errada. As punições não são severas, mas socioeducativas. Questão 10. O ECA determina que a idade mínima para admissão em qualquer trabalho é A. 12 anos. B. 14 anos. C. 16 anos. D. 18 anos. Alternativa C: correta. A idade mínima para admissão em qualquer trabalho é 16 anos, salvo na condição de aprendiz, que é 14 anos. Mnemônico: 16 é a chave para trabalhar. Alternativa: errada. 12 anos é muito jovem para qualquer tipo de trabalho. Alternativa B: errada. 14 anos é permitido apenas na condição de aprendiz.
Alternativa D, errada. 18 anos é a idade em que não há mais restrições. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e aproveite nosso simulado específico para o concurso da CIMG por apenas R$ 15, que pode ser dividido em 5 vezes. Temos mais vídeos focados na banca FGV e no concurso da CIMG. Não perca nossa playlist gratuita que estará disponível no final deste vídeo. Deixe sua pergunta nos comentários para que possamos continuar ajudando você na sua preparação. Boa sorte e bons estudos! Vamos juntos rumo à aprovação!